Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos fazer mais uma atividade mensal, tá bom? Só que hoje é atividade mensal de História e Geografia. Então, se você ainda não pulou as 15 linhas reservadas para o cabeçalho e a rotina, pulem as 15 linhas e escrevam atividade mensal de História e Geografia. Se você já fez isso, então presta bastante atenção naquelas regrinhas que toda atividade a gente usa para o nosso caderno ficar bonito e todos iguais, certo? Então, assim, essa atividade mensal também deve ser respondida no caderno, tá bom? Colocar as respostinhas lá no caderno. E aí, a primeira regrinha, né, é sempre indicar qual questão que está sendo respondida. Se é a questão 1, 2, 3, se tiver letrinhas também, se é 1A ou 2B, tá bom? Sempre tem que pular linha de uma questão para outra. Outra regrinha, se tiver algum desenho para vocês fazerem, vocês têm a opção de fazerem em sulfite e depois colar no caderno, mas sempre tem que ser indicado qual atividade é esse desenho que vocês estão fazendo. Se é um desenho da questão 1, 2, 3, 4, etc, tá bom? Depois que vocês terminarem a atividade, vocês precisam colorir os números das questões para o caderno ficar bonito, certo? Quando vocês fizerem tudo, responderem bonitinho, colorirem bonitinho e quando vocês tiverem 100% de certeza que essas questões estão certas, certo? Aí sim vocês me mandem no particular, a Pro já corrige e já fala a nota. Por que vocês têm que mandar quando estiver 100% de certeza? Porque às vezes a Pro vai encontrar algum errinho e se tiver errinhos, a Pro tem que descontar pontos, tá bom? Então tem que prestar muita atenção, que é como se estivéssemos na sala de aula. Quando vocês entregam a prova para a Pro sempre pergunta, vocês têm certeza? Não é assim? Então, vocês têm que me mandar quando estiverem 100% de certeza, tá bom? Que está tudo perfeito. Todas essas atividades mensais dessa semana valerão 2 pontinhos. Fechou o primeiro ano? Aí vocês me mandam, a Pro já corrige e já fala a nota para vocês. Então, vamos lá? Sim! Então, escrevam aí. Se vocês já escreveram, beleza. Atividade mensal de História e Geografia. Pula uma linha e coloca o número 1 e presta bastante atenção. Vimos na disciplina de História que todas as famílias também possuem uma história. E claro, iniciada muito antes pelos membros mais velhos, como os avós e bisavós. De acordo com o que foi estudado e pesquisado, porque na disciplina de História tinha lá uma pesquisa, lembra? Desenhe nas linhas do seu caderno alguma tradição, costume ou alimento muito comum na sua família e que foi possivelmente passado adiante, ou seja, passado para frente, né? Pelos membros mais velhos. Então, essa parte é muito fácil. Vocês vão lembrar daquela pesquisa que tinha lá na apostila. Era exatamente assim. Só que ao invés de vocês terem desenhado lá na apostila, vocês escreveram. Aqui eu quero que vocês desenhem uma tradição, costume ou alimento muito comum na família de vocês, tá bom? Que geralmente foi passado pelos mais velhos. Muito fácil. Como é um desenho, relembrando, vocês têm a opção de fazer na sulfite e depois colar no caderno, ou fazer nas próprias linhas do caderno, mas sempre precisa indicar qual questão é essa, tá bom? Neste caso, questão 1. Fez o desenho para me mostrar a tradição, costume ou alimento? Beleza! Pula uma linha e faz o número 2. A questão 2 fala assim, ó. Ainda em história,
falamos sobre o papel das famílias e as suas obrigações com as crianças que também a acompanham. Assim sendo, desenhe nas linhas do seu caderno 2 cuidados que todas as crianças devem receber de suas famílias. Então, a gente viu lá, primeiro ano, em história isso também, que a família ela tem obrigação, os membros mais velhos da família têm obrigação de fazer, de cuidar das crianças. E é isso que eu quero saber. Eu quero que vocês desenhem 2 desses cuidados que essas pessoas da família têm que ter com as crianças de modo geral, certo? Porque a criança não consegue se virar sozinha, não é assim? E aí eu quero que vocês me desenhem. Lembrando, são 2 cuidados, tá bom? Se desenhar um apenas, já tem um descontinho aí. Então presta bastante atenção, tá bom? Como fala de um desenho, vocês têm a opção de fazer no sulfite e depois colar no caderno, mas sempre indicando qual questão que é. Neste caso, a questão 2. Fechou? Fez isso? Pula uma linha, coloca número 3, letrinha A. Presta atenção. Agora responda no seu caderno. Letrinha A. Todas as famílias possuem as mesmas histórias? Sim ou não? Fácil. Pula uma linha, coloca a letrinha B. As crianças são membros importantes de uma família? E aí, primeiro ano, crianças são importantes dentro de uma família? Sim ou não? Muito fácil. Pula uma linha, coloca a letrinha C. Todas as crianças no Brasil recebem os cuidados de que merecem? Nós conversamos sobre essas 3 questões. E aí, primeiro ano? Sim ou não? Fácil. Feito isso, pula uma linha, coloca o número 4 e presta bastante atenção. Em geografia, aprendemos sobre os espaços físicos da escola e as suas funções. Sabendo disso, observe as imagens abaixo. Então, nós temos a imagem 1. Olha muito bem. Que lugar é esse dentro de uma escola? E nós temos a imagem 2. Que espaço é esse dentro de uma escola? E aí, primeiro ano, na questão 4, a gente tem algumas letrinhas. Então, depois que você colocou o número 4, observou a imagem 1 e a imagem 2. Coloca também a letrinha A, porque vai falar assim, ó. Agora, responda nas linhas do seu caderno. Então, coloca a letrinha A e presta atenção. Em qual local da escola as crianças da imagem 1 estão? Elas estão num parque? Elas estão na sala de aula? Elas estão na quadra ou estão na área livre? Presta bastante atenção que só tem uma resposta certa. E aí, primeiro ano, elas estão em qual espaço aqui? Fácil! Depois que você respondeu, pulam a linha e coloca a letrinha B. Fala assim na letrinha B. O que as crianças da imagem 1 fazem nesses espaços? E aí, primeiro ano, o que elas fazem nesses espaços? Elas preparam lanches, aprendem sobre vários assuntos e disciplinas diferentes, praticam esportes e atividades físicas ou entendem como se usa um computador e as suas ferramentas. E aí, primeiro ano, o que elas fazem nesse lugar? Muito fácil. Aí, primeiro ano, você já fez isso? Já respondeu? Esse daqui, essas letrinhas precisam ser respondidas, tá? Vai ter que escrever a frase correta. Na letrinha C, depois que você fez a B, pula uma linha e coloca a letrinha C. E agora é em relação à segunda imagem, ó. Em qual local da escola as crianças da segunda imagem estão? Elas estão em um parque? Em uma sala de aula?
Numa quadra ou em uma área livre? Então, olha lá na imagem 2, elas estão aonde? Muito fácil. Respondeu a letrinha C? Pula uma linha, coloca a letrinha D e presta bastante atenção. O que as crianças da imagem 2 fazem nesses espaços? E aí, primeiro ano? O que elas fazem aqui, ó, neste espaço? Elas preparam lanches, aprendem sobre vários assuntos e disciplinas diferentes, elas praticam esportes e atividades físicas ou entendem como se usa um computador e as suas ferramentas? E aí, primeiro ano? Fácil, né? Só tem uma resposta certa, fechou? Então, depois que você respondeu bonitinho no seu caderno, pulando linha de uma questão para outra, pula mais uma linha, coloca o número 5 e presta bastante atenção aqui na 5, tá? Escreva nas linhas do seu caderno as frases corretas quanto ao que foi estudado. Então, sobre os espaços da escola, tá bom? Olha só. Os espaços da escola são organizados da mesma maneira que os cômodos da nossa casa. E aí, primeiro ano, está certo? Próxima frase. As escolas podem ter tamanhos e espaços diferentes. E aí, primeiro ano, tá certo essa? Próxima frase. Cada espaço da escola tem uma função. Tá certo? Última frase. Os espaços da escola são usados do mesmo jeito. E aí, primeiro ano? Nesta questão 5, só 2 frases estão corretas. Vocês vão analisar e vão escrevê-las nas linhas do seu caderno, tá bom? As que estão corretas. Depois que você fez o número 5 e respondeu quais são as 2 frases corretas, vai pular uma linha e vai colocar o número 6, que é a última questão. Nessa questão 6, fala-se assim, ó. Sua escola foi construída de forma que você e seus amigos possam aprender e se divertir. Logo, de acordo com as nossas conversas, desenhe nas linhas do seu caderno algum espaço que você gostaria que houvesse no seu colégio. Então, a gente conversou que poderia haver algum outro espaço que seria bacana lá no colégio. Não foi que a gente conversou sobre isso na correção? Aí, primeiro ano, este é o momento que vocês terão para desenhar. O que vocês acham? Qual novo espaço poderia ter lá no colégio para deixar o colégio melhor ainda? Tá bom? Como fala-se de um desenho, vocês já sabem. Tem a opção de desenhar nas próprias linhas do caderno, ou vocês podem desenhar numa sulfite, colar no caderno, mas sempre indicando qual questão que é esse desenho. Neste caso, é a questão 6. Queridos, então depois que vocês responderem, depois que vocês colorirem os números, colorirem os desenhos e tiverem 100% de certeza que está certo, aí sim vocês me mandem e a Pro corrige, já dá nota, tá bom? Então vejam o vídeo, vejam a explicação, teve dúvida chama a Pro e a Pro vai ficar no aguardo das atividades, tá bom? Então tenha uma boa atividade mensal e mais uma vez, teve dúvida chama a Prozinha. Tchau, primeiro ano, até daqui a pouco.